Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de mais uma vez meditarmos na Tua lei. Que a Tua palavra, Senhor, não seja apenas lida, mas seja entendida por cada um aqui. E que ela fale ao nosso coração, não apenas ao intelecto, mas ao nosso espírito. O alimento do espírito é a Tua palavra, Pai. Que o nosso espírito seja saciado essa noite pela palavra que será ministrada, para que nós tenhamos fé no nosso coração, para que nós vivamos de acordo com a Tua palavra. Para isso, Senhor, o que queremos e precisamos é ouvir a Tua voz. Não as doutrinas e filosofias dos homens, mas a palavra que sai da Tua boca. É essa que queremos. E a minha vida, Pai, eu entrego em Tuas mãos, porque eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra com o poder necessário, para que ela rompa as barreiras do nosso coração e faça morada em cada um de nós. Usa-me, Senhor, eu te peço, e abençoa cada um dos meus irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto também bastante conhecido, uma história que muitas pessoas conhecem, sobre Jesus com os seus discípulos no início ali do seu ministério. É uma história em que se apresenta um milagre de Jesus, não é? Fazendo com que os peixes fossem achados, né? Depois de uma noite inteira sem pescar, e através desse milagre, Jesus mostrou aos seus discípulos, que ali estavam se juntando a ele naquele momento, muito de quem era ele, o Senhor Jesus. Foi um milagre que revelou a eles quem era Jesus e o que Jesus esperava de cada um deles. Tudo isso na história que a gente leu. Pelo milagre que ele fez, ele pôde se revelar. Pedro pôde entender quem era Jesus. E também, através do que aconteceu, ele pôde dizer àqueles homens o que ele, Jesus, esperava de cada um deles. E é importante esse acontecimento porque Jesus mostrava, através dessa atitude, que foi até reconhecida por Pedro, que ele não era um homem, simplesmente um homem comum, mas era Deus entre nós. Era divino e humano ao mesmo tempo. Pedro, de tal maneira, ficou impactado pelo que aconteceu, que ele reconheceu essa divindade de Jesus naquele momento. E ele ainda não tinha intimidade com Jesus, ele ainda não tinha andado com Jesus, mas naquele momento ele reconheceu que Jesus não era um homem simplesmente,
mas era Deus em forma de homem. Então, é um momento em que isso tudo é revelado. E também é revelado pelo milagre, pela conversa e por tudo que aconteceu, a consequência de nós obedecermos a Jesus incondicionalmente, sem questionar a sua palavra. O texto mostra os benefícios dessa atitude de nossa parte. A atitude da obediência que não questiona, mas que simplesmente obedece. E isso é o que essa história nos conta. Jesus estava, como eu disse, no início do seu ministério, começando a sua caminhada, cumprindo a missão que recebeu. Era bem no início que estava aqui acontecendo. Ele ainda não tinha escolhido os 12 discípulos, ele ainda estava praticamente sozinho nesse momento. Pedro ainda não conhecia Jesus completamente, como eu disse aqui para você, e o que Pedro sabia naquele momento é que uma vez Jesus havia curado a sua sogra. Isso já tinha acontecido. Era a única coisa que Pedro tinha de intimidade com Jesus até aquele momento, não é? Foi curada a sua sogra. Não sei se isso era motivo para Pedro gostar dele ou não, né? Algumas pessoas podem questionar isso, mas era a experiência apenas que ele tinha com Jesus real até aquele momento. Mais nada. Está bem inicial aqui o ministério de Jesus, né? E Pedro estava lavando as suas redes quando esse episódio aconteceu, né? Lavando as redes depois de um dia de pesca, na verdade uma noite de pesca, né? Normalmente o pescador sai à noite, passa a noite no mar, para que pela manhã ele chegue com o fruto do seu trabalho, do qual ele vai tirar o seu sustento. Vai chegar ali com aqueles peixes, vai negociá-los e vai assim manter a sua vida. Depois de uma noite inteira no mar, Pedro está, no momento do que é narrado aqui, lavando as redes sem um peixe naquele barco. Eu imagino qual deveria ser a alegria de Pedro naquele momento. Qual seria a alegria? Nenhuma, né? Imagina, você trabalhou a noite toda, você fez o seu trabalho que você está acostumado a fazer, que produz dali o seu sustento, e depois de uma noite inteira, você não conseguiu fruto nenhum do seu esforço, do seu suor, da sua canseira, nada resultou naquilo que você fez. Certamente a cena, embora a Bíblia não dê esses detalhes, nós podemos imaginar. É um momento de chateação. Estou lavando as redes porque eu preciso lavar, é uma obrigação, se eu não lavar vai piorar, vai estragar, não é? De repente vai piorar, ao invés de não pescar nada hoje, não vou pescar nada amanhã também. Então, é um trabalho que ele está fazendo ali quase que como uma obrigação, mas sem ânimo nenhum para aquilo que ele está fazendo por causa da situação. E aí chega Jesus, né, com uma multidão de gente ali, querendo ouvir o seu discurso, para melhorar, não é, a audiência das pessoas, né, para melhorar a audição, melhor dizendo, né, ele deseja usar o barco de Pedro. E aí ele pede para usar o barco de Pedro como um palco para o seu discurso. Entra no barco, pede a Pedro, né, que permita que ele faça isso, entre naquele barco, que já estava a essa altura na areia, que ele entre no barco, se afaste um pouquinho da praia, naquela ambiência ali, para que dali ele consiga falar a todas as pessoas e todos possam ouvi-lo melhor, por causa da acústica daquele lugar. É isso que está acontecendo aqui, não é? Ele pede para usar o barco de Pedro. E Pedro já passou uma noite toda cansado no mar, né, trabalhando, jogando, tirando, joga a rede, tira a rede, joga a rede, tira a rede, e nem um peixinho. E ele então cede o barco para Jesus, coloca Jesus ali, afasta o barco um pouquinho e vai deixar que Jesus faça o que estava querendo fazer, falar às pessoas. Quando termina esse momento de discurso, de pregação, aí vem a recompensa para Pedro pela sua disposição de estar nas mãos do Senhor, obedecendo,
fazendo aquilo que ele pediu. O texto vai nos ensinar, irmãos, o que decorre dessa obediência, o que decorre dessa disponibilidade, porque Jesus teve da parte de Pedro uma disponibilidade. Concorda comigo? Está cansado, trabalhou a noite toda, está ali meio de cara amarrada, fazendo aquilo, e Jesus ainda pede para usar o barco dele, né? E Pedro era um cara meio esquentado, né? Mas ele esteve disponível, ele abriu seu coração, ele não reclamou, trabalhei a noite toda, poxa, agora ainda quer meu barco, já estava aqui guardado. Não, ele obedeceu. E Jesus então vai tratar com ele agora, e também com os demais que estavam ali. Então vamos pensar um pouco no que esse texto está nos dizendo. Volta lá o texto, no versículo número 2 do capítulo 5, diz: viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, como eu disse. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja só, Pedro estava desapontado por uma noite de trabalho sem sucesso, sem ter pescado nada. Estava desanimado, cansado com aquela situação. Mas Jesus deu a ele uma ordem: lance de novo as redes. Depois dele ter obedecido, né? Depois dele ter se deixado usar ali, Jesus dá a ordem a ele: lance novamente a rede. Pensa um pouco nesse estado de Pedro e na sua reação de obediência. Vamos nos colocar no lugar de Pedro nesse momento. E talvez existam pessoas aqui na igreja agora, ouvindo pela internet, que estão numa situação parecida, num desapontamento, por não verem resultado no fruto do seu trabalho, por trabalharem e não conseguirem, talvez até o mínimo, para justificar aquele trabalho, com receio quanto ao sustento no final do mês, com receio quanto ao futuro, o que vai acontecer, porque, apesar de trabalhar, apesar de suar, apesar de se esforçar, o fruto não tem chegado, não tem conseguido pescar absolutamente nada. É assim que Pedro está se sentindo naquele dia. E talvez alguém aqui, assim como Pedro, tenha apenas um conhecimento superficial de Jesus. Porque, queridos, nós estamos todos na igreja. Todos nós dizemos que conhecemos Jesus, concorda? Agora a pergunta é: conhecemos mesmo? Temos uma experiência com Deus? Temos uma experiência vivida por nós? Não de ouvir falar, não é? Como Jó, mas de ser vivida, vivenciada. Você tem um conhecimento de Jesus? Ou você escuta falar de Jesus, ouve testemunhos sobre Jesus, do que Jesus fez na vida do fulano, do ciclano, mas você não teve com ele um conhecimento? Com Pedro, o conhecimento até esse momento era superficial, como eu falei. Ele ainda não era um discípulo de Jesus. Era muito superficial. Talvez a gente esteja na igreja, mas existam pessoas que têm esse conhecimento superficial, que não se aprofundam num relacionamento real com Jesus. E aí, Pedro não sabia nada sobre o que Jesus é capaz de fazer. E muitos de nós talvez não saibamos o que Jesus é capaz de fazer. Você crê, mas não na proporção que talvez devesse crer. Não crê na totalidade daquilo que Jesus pode fazer. E é muito comum eu ver as pessoas, até na igreja, passando por esse tipo de experiência. Ela reclama da sua vida, da sua sorte, de que o seu trabalho, de que isso, de que aquilo não aconteceu e tal. Como se Deus não pudesse fazer. Como se Deus não pudesse fazer um milagre. Como se o milagre não fizesse parte da solução. Como se tudo dependesse de nós. Às vezes nós vivemos
como se tudo dependesse de nós. Ah, não tem jeito, eu já tentei de tudo e não consegui. Olha, é claro, nós temos limitações, mas graças a Deus que nem tudo depende de nós, não é, irmãos? A parte que depende de Deus, nós não podemos fazer. E aí que entra o milagre. Pedro não era um pescador que começou a pescar ontem. Pedro era um pescador que pescava há muito tempo. Ele era sócio do outro, né? Está ali os dois barcos na praia. 2 barcos foram ao mar, nada pescaram. No mar, que na verdade não é mar, né? É um lago, Genezaré. Então ele não está, ele conhece tudo aquilo, ele conhece aquelas águas. E ele não pescou nada, não por falta de experiência. Então ele fez tudo que estava ao seu alcance. Mas há uma coisa que só Deus pode fazer, né? Há coisas que fogem às nossas limitações, graças a Deus. Imagina se tudo dependesse de nós. O que depende de nós, nós temos que fazer. Mas por mais que a gente faça, a gente não consegue fazer a parte de Deus, que é o milagre. Alguém aqui faz milagre? Graças a Deus. É Deus que faz milagres. Amém? Só Ele faz milagres. Então, essa experiência de Pedro começa a me ensinar que o próprio Pedro não tinha noção do que Jesus podia fazer. Ele, quando diz no versículo 5, né? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ele recebe a ordem de Jesus, no versículo 4, olha, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Ele tirou o barco da praia, botou o barco na água, mas ficou pertinho ali para Jesus falar. Quando acabou o discurso, ele diz, olha, Pedro, agora chega esse barco mais profundo, faze-te ao largo, é o que diz aqui na minha versão. A versão corrigida diz, vai para o mar alto, né? Vai para uma água mais profunda. Vai mais para lá, para um lugar mais profundo. Foi a ordem dada por Jesus. E aí, quando ele dá essa ordem para Pedro, Pedro diz, olha, eu já fiz isso, eu já trabalhei a noite inteira, mas, sob a tua palavra, eu vou obedecer. Essa obediência é uma grande lição desse texto para a gente. É aquela obediência que ela acontece quando a gente sabe que não há mais o que fazer por nós mesmos. Se fosse uma pessoa dizendo para nós, faz isso, faz aquilo. Já viu quando você tem um problema, sempre alguém tem uma solução? Né? Já viu? Quando você fala de algum problema seu, sempre chega alguém, não, isso aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Te dá uma receita, faz assim, faz assado e tal. E você acha que vai funcionar, mas muitas vezes você diz, não, eu já tentei isso eu já fiz, não deu certo, isso aí eu também já fiz. Mas agora é Jesus falando, entendeu? E Pedro podia dizer, eu já fiz isso, Senhor, mas é a tua palavra agora. Então eu vou obedecer. Essa obediência é uma grande lição desse texto para a gente. Essa obediência que extrapola a nossa experiência, que extrapola as coisas que a gente já fez, que já tentou, mas agora é a palavra de Deus que está me dizendo. Agora é a palavra de Jesus. Então não importa se eu já fiz, se eu já deixei de fazer, não importa o que eu já vivi. Agora é a fé, irmãos. Nós muitas vezes estamos na igreja, mas não temos fé de verdade. A gente pensa em lógica para as soluções da vida. A gente diz, não, já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo. Não tem mais jeito. Mas agora tem a palavra de Deus. E aí, quando o teu coração se fecha, o que acontece? Você ouve a palavra, de repente, aqui do púlpito, Deus fala ao teu coração, não é o pastor que está pregando, mas é Deus falando ao teu coração especificamente sobre um assunto que eu desconheço. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus pega aquela palavra pelo Espírito e fala, é isso, você tem que fazer isso. Aí você diz assim, não, eu já tentei isso. Esse pastor, eu queria ver se ele estivesse no meu lugar. Não tem gente que fala isso? Isso é muito bonito na teoria, eu quero ver na prática. Aí pronto, jogou a pá de cal em cima. Pedro podia ter feito isso, né? Senhor, espera aí, eu estou cansado, já pesquei a noite inteira, já andei esse mar todo com isso aqui, a palma da minha mão.
Senhor, não dá mais não, agora eu vou deixar ir para cá, estou cansado, quero dormir. Já tentei isso várias vezes, pô. Mas não, agora é hora de pegar a palavra. Por isso que algumas pessoas dizem assim, mas para mim não funciona. Eu escuto, mas comigo não dá certo. Aí ouve um irmão dando testemunho e diz assim, todo mundo dá testemunho, mas comigo nada acontece. É porque você não crê, entendeu? Você não obedece. É porque você resiste. É porque você ainda está impregnado das coisas naturais. E aí você deixa de lado as espirituais. E a Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem no espírito, não é na mente, no raciocínio, na razão. Deus fala algumas coisas assim meio sem razão para a gente. O que Jesus disse não tem lógica. Jogue de novo a rede, porque eu já joguei nesse lugar mesmo, já varri esse mar toda a noite inteira. Mas não é da lógica que o Senhor está falando, o Senhor está falando de fé. O Senhor está falando de obedecer a palavra. Está falando de obediência. E a gente, por causa de lógica, deixa de lado a fé, e deixando de lado a fé, deixa de lado a obediência. Então, o que esse texto vai mostrar para a gente é que a ordem precisa ser obedecida. Joga a rede mais para o fundo, no lugar mais fundo tem peixe maior, irmão. Tem algo ainda para Deus fazer na sua vida. Tem algo ainda para Deus trazer à tona. De repente, quando Pedro jogou, os peixes resolveram lá para o fundo. Olhava a rede de Pedro lá, não vou. Foram lá para o fundo, ficaram lá embaixo. Né? Mas agora é Jesus que está mandando. Quando Jesus manda, o peixe vem com a moeda na boca e entrega. Entendeu? Você lembra dessa passagem? Jesus manda no vento, Jesus manda no mar, Jesus manda na tempestade. Manda ou não manda? Você crê ou não crê? Tem tempestade? Tem tempestade, faz parte da vida. Tem mar alto? Tem onda, tem vento. A vida é assim. Mas Jesus manda nessas coisas. Jesus manda no peixe, manda o peixe entrar na rede. Entendeu? E aí ele diz para eles, olha, lance a rede, que as coisas vão acontecer. E aí, nessa prova, é que a gente tem que mostrar a nossa fé. E é nesse momento que nós vamos ter as maiores lições da nossa vida. No momento de prova, no momento de dificuldade. Não é quando tudo vai bem que a gente tem as grandes experiências com Deus. Não é quando o boi está na sombra, está tudo calmo, tudo tranquilo. Nessa hora a gente corre o risco até de se afastar de Deus. A gente corre o risco até de se achar independente, né? A gente corre o risco até de pensar, estou resolvendo tudo aqui. Senhor, não precisa se incomodar não, está tudo na minha mão. Não é isso que a gente corre o risco? Então as maiores experiências que você pode ter com Deus são nas horas das provas. São nas dificuldades, é quando o peixe não vem, quando o salário não dá, quando a coisa aperta, é quando a doença chega. É nessa hora que você tem a oportunidade de ter as maiores experiências. E é nessa hora que a fé tem que se manifestar ainda mais. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então as experiências que nós podemos tirar de situações dessa, elas são para a vida toda. Mas elas dependem da obediência. Dependem de eu fazer o que Deus está mandando. Deixar essa água rasinha e ir para a água mais funda. Às vezes depende até de um certo risco. Depende de sair da zona de conforto. Depende de obedecer. E muita gente não quer obedecer. Quer ficar no comodismo, no conformismo. Quer que tudo fique assim. Aí pega a rede, deixa o barco na praia e vai para casa sem peixe. Mas se quer algo diferente, tem que obedecer a Jesus. Mesmo já tendo feito tudo, tem que fazer de novo. Está entendendo isso? Não é conformismo, comodismo. Hoje as pessoas são muito acomodadas, irmãos. Pessoas precisam de solução, aí elas sentam e ficam esperando a solução. Mas estou orando. Não ora sentado, não. Ora trabalhando, que é melhor, tá? Ora em movimento, que é melhor, tá bom, irmão? Tem gente que ora deitado, né? Que é para ficar
já no relax. Deus vai fazer chover aqui, vou ficar esperando. Ora em movimento, que é melhor. Sai do comodismo, obedece. A gente tem a tendência de querer ouvir só o que nos interessa, não é? Então, quando a ordem não é boa, a gente diz assim, não, isso não é de Deus, não. Que é isso? Está mandando eu trabalhar? Não, isso não é de Deus, não. De Deus é assim, ó, meu filho, senta aí que eu vou te abençoar. Opa, isso é de Deus. Meu filho, deita aí que alguém vai bater na porta e vai te dar um emprego. Opa, isso é de Deus. Meu filho, fica aí que alguém vai levar uma cesta básica para você. Opa, glória a Deus. Não. Aí quando a voz diz assim, meu filho, lance a tua rede. Isso não é de Deus, não, isso é o diabo. Isso é o diabo que está querendo me enganar. Melhor ficar aqui quietinho. Irmãos, a gente tem que aprender com essas coisas da vida, com essas lições que estão na Bíblia para nos ensinar. A atitude de Pedro. Ele partiu ali para o mar mais alto, para as possibilidades de Deus. As dele já estavam esgotadas. Não tinha mais possibilidades em Pedro. Agora só restavam as possibilidades em Deus. E lá ele foi, e lá ele lançou a sua rede. De novo, já estava limpa. Pensou nisso? Ele está lavando a rede. Já estava quase acabando de lavar. Vai jogar de novo na água. Vai sujar novamente. Isso não via nada. Vou trabalhar de novo de lavar aquilo tudo. Ah, meu Deus, só de pensar. Né? Tem gente que é assim, né? Que trabalho, tanto trabalho, só de pensar já estou cansado. Né, irmão? Pensou em Pedro? Acabou de lavar, Jesus diz, mas joga de novo, Pedro. E aí? Se não vier peixe? Mas ele obedeceu. Você quer alguma coisa? Obedece. Quer ser abençoado? Obedece. Não questiona. Tenha fé. Sem fé, Deus não se agrada. Então haja. A fé faz a gente agir. Por isso Tiago dizia, a fé sem obras é morta. Porque é uma fé só dita, mas que não se traduz em atitudes. Quem crê, age. Ele disse, lance a rede. Eu, muito bem, Senhor, lanço. Olha, eu já digo, eu já fiz, mas já que o Senhor está falando, eu acredito no Senhor. E eu vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. E aí ele lançou. Veja, irmãos, Jesus quer atitude. Muitos de nós não têm uma vida abençoada porque não têm uma vida de atitude. Não tem reação à palavra, não toma uma posição. Você pode ficar aqui anos e anos ouvindo pregação. Olha, é engraçado como acontece isso. A gente tem aqui um número de pessoas que se repete a cada semana, não é? Às vezes mais, às vezes menos, que ouvem a palavra. A gente tem a mesma pregação na internet, algumas têm lá 10 mil, 20 mil pessoas ouviram. Muita gente ouve a palavra. Agora, o efeito que ela faz é diferente em cada um. Você pode ouvir aqui 500 pregações e nada mudar na sua vida. Pregação não é uma coisa mágica, não é, como alguns pensam, um abracadabra, né? Pregou, tocou, resolveu. Opa, recebi a palavra. Chega a dar uma tremenda. Não é assim. A atitude com que você recebe é que muda. Você recebe com confiança, com atitude, você reage à palavra que você recebeu, você toma uma posição. Veja, Deus às vezes manda uma palavra dura, falando de um problema, de um pecado, de uma coisa, aí você ouve e diz assim, não é comigo não, sai para o outro lado. Ou você ouve e diz, isso é comigo, vou tomar uma posição, eu vou mudar nisso aí. Quem é que vai ser abençoado? Quem ouviu saiu para o outro lado, ou quem ouviu diz, vou mudar, e chegou lá e mudou? É a mesma palavra, mas o efeito é diferente em cada um, porque depende da reação. Jesus disse, lança a tua rede, sim Senhor, ponto. Aí o efeito foi o que você viu no texto. Agora não, ouvi, mas não vou, não, hoje não, Senhor, amanhã eu lanço, outro dia, acabei de lavar a rede, não, deixa eu voltar, quero dormir, já fiz isso a noite inteira, estou cansado. É a reação, é a atitude, é a posição que nós temos que tomar. E a ordem de Jesus é clara, lance a rede. E aí, irmãos, as possibilidades, quando Deus dá uma ordem, são ilimitadas. Pode vir de tudo naquela rede. Pode vir peixe,
pode vir ouro, pode vir moeda, pode vir o que Deus quiser. Não há limites, os limites estão em nós. Em Deus não há limites. Então o que eu preciso aprender de lição? Eu preciso aprender a obedecer, lançar e confiar na palavra de Deus. Se ela é recebida sem fé naquele que ouve, ela não produz os seus efeitos. A palavra só é a geradora de fé quando ela é acolhida por aquele que ouve. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação. Só que isso depende da atitude. Não é assim, eu vou sentar aqui, de repente eu vou sentar no meu computador, vou pegar lá, tem, sei lá, deve ter umas 1000 e poucas pregações lá dos pastores aqui da igreja. Eu vou ouvir todas, uma atrás da outra, sabe? Não é aquele pessoal que pega a série no Netflix, fica ouvindo um capítulo atrás do outro, né? Eu vou ouvir tudo, porque a fé vem pelo ouvir. Quando acabar isso aqui, eu vou estar um super-homem da fé. Você acha que vai? Não vai. Não adianta. Não adianta eu ouvir, a fé vem pelo ouvir, então eu vou ouvir. Não, ouvir com que ouvido? Receber com que coração? Com que atitude? Esse ouvir, sim, é importante, mas é o importante para botar em prática, para agir em cima daquilo que eu ouvi. Então eu preciso lançar e confiar. Isso, irmãos, não se ensina, isso não tem como enfiar na sua cabeça, isso é a experiência de cada um. Quando se fala de fé, é um conceito abstrato que não tem como ser transmitido, ensinado. Ela tem que nascer, o autor da fé é Jesus. Se ele não gerar isso em você, não adianta, você vai ouvir, mas sempre vai duvidar. Sempre vai dizer, funciona com todo mundo, mas comigo não funciona. Se eu não correr atrás, ninguém vai botar comida no meu prato. Essas palavras o vento leva. Eu conheço um monte de gente assim na igreja, irmãos. Então depende dessa atitude da gente. Lançar e esperar. Tem uma palavra, um versículo que eu acho interessante, já preguei aqui algumas vezes sobre ele, Eclesiastes, olha lá, Eclesiastes capítulo 11, versículo número 1. Veja só o que está escrito lá, você conhece o versículo. Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você lança, depois você acha. Quanto tempo depois? Muitos dias. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, mas a obediência é sua. Lance a rede, lanço. Amém? Faça isso, faço. Mude a atitude, mudo. Para de pecar, para. Entendeu? A atitude é sua. O agir é de Deus, Ele que vai fazer, mas a atitude é nossa. E a reação de Pedro, a gente viu aqui, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Guarda isso no teu coração, sob a tua palavra. Quem tem a palavra? Jesus. Você ouve a palavra de Jesus, então debaixo dela, sob a tua palavra, debaixo da autoridade dessa palavra. Qual é a autoridade da palavra de Jesus? Qual que você acha que é? Toda? Toda autoridade não lhe foi dada? Ele não disse, eu sou o verbo, não é? A Bíblia não diz isso? Ele não é a palavra? Deus não disse, haja luz e houve luz? Ou a luz demorou? Não estou a fim de haver hoje não. Haja luz e houve luz. E acabou, pela palavra de Deus. Então debaixo da, não é a sua palavra, é de Deus. Sob a tua palavra eu vou fazer. Não é sobre a minha palavra. Aí a gente parte para aquele outro grupo de pessoas, né, da confissão positiva, da teologia da prosperidade, que ficam declarando, determinando, falando, não, porque se eu falar vai acontecer. Não é sobre a minha palavra, é sobre a palavra dele. Sob, debaixo da autoridade da tua palavra, eu vou obedecer. Não é com base na minha experiência de pescador, não é com base nos anos que eu tenho nesse mar, eu vou com base na tua palavra, pela confiança na tua palavra. E ele estava aprendendo a conhecer Jesus nesse momento. Ele estava começando a sua grande experiência com Cristo nesse momento. Você que já conhece a Jesus há mais tempo,
do que Pedro conhecia nessa passagem. O que está esperando para obedecer a palavra? O que está esperando para confiar? Eu citei aqui na oração o Salmo 37, verso 5. O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor. E depois? Confia nele. E depois? O mais ele fará. É simples? É simples. Mas precisa de quê? Confia nele. Confia em quê? Na palavra. Quem escreveu o Salmo 37, verso 5? Deus. Não vai dizer que foi Davi, não. Foi Deus. A Bíblia foi escrita por Deus. Foi Ele que disse, entrega o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu farei. A dificuldade é entregar. A dificuldade é lançar. A dificuldade é obedecer. A dificuldade é se lançar. A fé, irmãos, é um pulo no desconhecido. Não é na segurança. Não é com paraquedas de reserva. É um salto. Entende? É o salto da fé. Você não tem onde se apoiar. Você se apoia na certeza. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Você não espera comprovações científicas para basear a sua fé. Você acredita e se lança. Sob a tua palavra, foi isso que Pedro fez. Eu vou me lançar. Eu não vou lançar só a rede, eu vou lançar a minha experiência, tudo que eu já pesquei, eu vou obedecer, eu não quero saber. Foi isso que ele fez. Qual foi o resultado disso? A gente só quer o resultado, né? Mas antes do resultado, a gente tem que passar pela obediência. A gente tem que passar pela fé e pela confiança. Aí depois vem o resultado. O resultado foi maravilhoso. É chamada essa passagem de pesca maravilhosa, né? Por quê? Foi maravilhoso. Veja o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha, as redes não couberam tanto peixe. Aí botaram no barco, o barco quase não aguentou tanto peixe, estava quase mais peso do que o barco podia suportar, quase afundando. Um milagre. Um milagre. Não foi o peixe, agora eu vou aparecer. Não. Foi a palavra de Jesus, que dá ordem ao peixe, que dá ordem a tudo. E ali encheram-se os barcos e aquilo foi demais. E aquilo foi tão impactante para Pedro, a visão daquilo ali. Talvez a gente lendo não consiga se colocar ali naquele horário, naquele momento. Você, com toda a sua experiência, conhecendo aquele mar todo, já fiz isso, já joguei, foi a noite toda, não foi um pouquinho não, foi a noite toda. E agora ele tira peixe, bota a rede, tira peixe, e enche o barco e bota a rede, até que não cabe mais no barco, caindo peixe para tudo que é lugar. É uma coisa maravilhosa. É tipo da coisa que Deus gosta de fazer. Né, irmãos? Fazer coisas maravilhosas. Deus não gosta de fazer coisas pequenas. Deus gosta de fazer coisas maravilhosas. Por isso o nome dele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que ele faz é maravilhoso. E a pesca foi maravilhosa. E aí quando Pedro se deparou com isso, olha a reação, verso 8. Vendo isto, olha a reação. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que Pedro quer dizer com essa frase aqui? Ele reconheceu agora que Jesus é Deus. E ele sabia, como judeu, que um judeu não tem condição de se aproximar de Deus. No próprio santuário tem o véu que separa o lugar santo dos santos dos santos. Nem no lugar santo ele podia, só o sacerdote. No santo dos santos, muito menos, que aí só o sumo sacerdote uma vez por ano. O que ele podia era ficar no átrio, ficar longe, do lado de fora. É isso que ele está acostumado. Mas agora ele está no mesmo barco que o Deus que ele não conhecia direito.
Por isso ele diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Eu não posso estar na tua presença. Quando ele viu essa maravilha que aconteceu, ele reconheceu a divindade de Jesus. Imediatamente ele reconhece. Irmãos, o que está faltando para nós reconhecermos isso? Será que só com uma experiência dessa a gente vai reconhecer? Eu acredito que é bom que a gente tenha experiências com Deus, individuais, para que isso fortaleça a sua fé. Mas essas experiências vêm da luta. Mas quando tem a luta que você se desespera, quando tem a luta que você chuta o balde, aí não tem solução. Você nunca vai ter uma experiência com Deus. Talvez nunca vá conseguir crer de fato que Ele é Deus. Porque uma coisa impede a outra. Ele reconheceu naquele momento, e naquele momento ele reconheceu também qual seria a sua missão. Versículo 9 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Recebeu a missão de Jesus. Ele e os demais que ali estavam com ele. E o versículo 11 diz assim: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? O seguiram. O que eles deixaram? Tudo. Deixando tudo, seguiram a Jesus. Ou seja, conheceu Jesus naquele dia profundamente, quem é realmente Jesus, obedeceu, recebeu a missão e disse assim: missão dada, missão cumprida. Largou tudo e seguiu Jesus. Tudo. É isso que está precisando, gente. Você quer ter uma experiência com Deus? Você tem que largar tudo e seguir Jesus. Não se importa com as tuas experiências, não se importa com o que os teus olhos veem, com a tua lógica, com o teu raciocínio. Obedeça a Jesus. Confie na palavra dele. Lance a rede sobre a palavra dele. Quem dá o peixe é ele. Reconheça a sua divindade. E ele te dá uma missão. Ele deu a todos nós, discípulos, essa missão. Cumpra a missão e ele cumpre a parte dele. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso é compromisso com Cristo. Frequentar a igreja não quer dizer que você deixou tudo e seguiu Jesus. Tem um monte de gente que frequenta a igreja, nem por isso deixou tudo e seguiu Jesus. Tem muita gente vindo à igreja, ver se arruma um peixinho, né, irmãos? Ver se arruma um peixinho, mas Jesus não tem peixinho para te dar. Ou é nada, ou é tudo. Ou é a pesca maravilhosa. É assim que Jesus faz. Você quer um peixinho só, você está querendo muito pouco. Porque Jesus não quer só você aí querendo um peixinho, Ele quer a tua vida. Quer que você se entregue para Ele. Obedeça e siga. Amém?